Olá, chegamos então ao segundo capítulo do livro de João, que poderia ser chamado de o capítulo dos sinais. É importante a gente observar que com o casamento em Caná, que abre esse capítulo, o ministério de Jesus ele entra numa nova fase, que é exatamente a fase dos sinais. As ações de Jesus, então, elas são proféticas e apontam para a sua identidade e a sua missão. Identidade, o Verbo encarnado de Deus. A sua missão, reconciliar Deus e todos nós e a humanidade. É interessante a gente observar, a gente sempre se lembrar que sinais, eles são evidências que apontam para uma realidade onde Jesus, então, é um ser divino, é o próprio Deus. Aí a gente vai ver aqui, nos versículos de 1 a 11, a respeito do casamento em Caná. É importante a gente saber que para João, essa é a leitura de João, do autor do Evangelho de João, o foco dos milagres, o foco da ação de Jesus é o quê? A reação dos discípulos, que a gente vai ver, deixa eu até pegar aqui, no finalzinho, no versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram neles. Vocês lembram que quando eu falei na introdução, quando eu falei no capítulo 1, a respeito do propósito do Evangelho de João, é nos levar a crer. Então, os discípulos crerem em Jesus através dos sinais é o foco da ação, de acordo com João, da maneira como João leu, o autor de João leu essa ação. Uma coisa que é importante a gente se lembrar é que dentro da literatura judaica, o casamento, ele aponta, muitas vezes é usado como metáfora, como alegoria, para o indicativo da vinda da era do Messias. A gente tem o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Então, assim, é importante. Mas nós temos que tomar cuidado com a leitura alegórica desse texto. Por quê? Porque João tem um objetivo. O objetivo é mostrar que Jesus performa um sinal. A partir de então, os discípulos vêm, entendem um sinal, entendem Jesus como Filho de Deus e creem em Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa ver é que a ação é bastante direta. Acaba o vinho, Maria conversa com Jesus, Jesus tem aquela conversa esquisita ali com Maria, ele faz o milagre, multiplica, água vira vinho, eu falar multiplica é ótimo, água vira vinho, e aí os discípulos creem. Bem direta. Só que aí a gente começa a ter aquelas, intercorrências. Maria, no Evangelho de João, ela é apresentada basicamente no começo e no final do Evangelho, sempre linkada aos discípulos, que é muito importante e muito interessante. A segunda coisa é que João geralmente não chama ela pelo nome, ele fala simplesmente mulher, mãe de Jesus. E a gente vê ali, então, que a fala entre os dois, ela é desconfortável. Se não te deixa desconfortável, me deixa desconfortável. E é interessante que a resposta de Jesus parece ríspida, ou é ríspida. E é uma tradução difícil, porque não tem verbo. Gente, o grego às vezes é assim, não tem verbo no meio. Uma das possibilidades de tradução que os estudiosos falam é a seguinte: o que eu tenho com você para você me trazer este problema, essa questão? Então eles discordaram ali, Jesus e Maria, de alguma forma. Mas o contexto é interessante, que é apenas um desconforto, porque imediatamente, mesmo Jesus falando isso, Maria manda, os criados fazerem tudo o que Jesus tinha falado, e Jesus faz exatamente o que Maria esperava que ele fizesse. É interessante também que Jesus não chama Maria de mãe, Jesus chama Maria de mulher. Outro lugar que nós temos confusão é quando Jesus fala que a hora dele ainda não tinha chegado. Aí a gente fica naquela pergunta, mas tá, a hora dele não chegou, mas aí ele vai e faz um milagre. Então a gente fica meio que ali sem entender. E aí a gente vê então que Maria, manda os criados seguirem a Jesus. Jesus performa o milagre e próxima ação. É interessante que alguns estudiosos dizem
que essa atitude de Jesus com Maria, na verdade, ela foi uma atitude profética. Como a gente está enxergando também, a gente pode enxergar ali o casamento, a maneira, né, como foi colocado o casamento, como um ato profético, já falando da morte, né, da vinda de Jesus, também pode ter ali Jesus falando, olha, você não sabe a hora, mas ele poderia estar falando da hora em que ele iria falecer, da hora em que ele seria completamente glorificado. E uma coisa interessante, quando Jesus fala a respeito da glória, né, dele, e o texto no final, no versículo que eu li, fala que Jesus foi glorificado, é que a Shekinah, que é a palavra usada, né, no Velho Testamento, e a glória de Deus, traduzida, né, da mesma forma no grego, significa a presença de Deus. Quando Jesus revela a sua glória, ali ele revela que ele é Deus. Então, quando Jesus performa ali o primeiro sinal, aponta para a sua identidade e revela a sua glória. Ele é o Verbo, o Filho do Deus vivo. O resultado do sinal, a gente viu, os discípulos creem, que é exatamente o que João vai tentar fazer com que o leitor ou o ouvinte desse texto faça. Na segunda parte, nós temos o incidente do templo, que é dos versículos de 13 a 25. É interessante a gente observar que nos outros evangelhos, esse incidente é colocado no final do ministério de Jesus. Aqui em João, ele está no início, então a gente não tem muita certeza quanto aconteceu. Em alguns dos outros evangelhos, a gente tem Jesus citando o texto de Jeremias 7, vocês fizeram da minha casa, casa de salteadores. Então parece que Jesus está falando com os líderes religiosos. Mas aqui em João a gente não vê isso. O que muitos estudiosos acreditam é que João leu, a leitura de João a respeito desse incidente no templo, mais uma vez, foi de forma profética. Jesus estava falando quando ele tira, né, as coisas do templo e fica naquela revolução, vira a mesa, joga coisa fora. Ele estava falando exatamente do ano 70, quando o templo seria destruído. E também, a gente vê isso, é claro, ele fala a respeito da sua própria morte e ressurreição. E aí, por fim, nós temos então os judeus. Líderes religiosos, todos os judeus, todos os israelitas, a gente precisa ter em mente que o grupo que se opunha a Jesus e a sua missão eram os judeus que não criam nele. Algumas vezes, sim, temos líderes religiosos, mas nem sempre, porque alguns dos líderes religiosos creram em Jesus. Então, nós temos aqui, no capítulo 2, o primeiro milagre, e já temos aqui o resultado. Os discípulos crendo em Jesus. Um beijo, teremos mais amanhã. Tchau, tchau.